Quantas vezes em nossos momentos de dor e sofrimento, nós não buscamos consolo e companhia em lugares que não podem nos ajudar? Ou quantas vezes nossa dor não foi tão grande que mesmo diante de quem nós amamos, a nossa visão foi ofuscada? Num cenário como este, de dor e lamento, em que as lágrimas são tantas que nos cegam, em que a música da vida parece completamente fora de tom, que Cristo nos encontra, abre os nossos olhos e nos ajusta ao tom da música em que Ele mesmo é o Maestro. Entre comigo no cenário que nos é apresentado por João, no capítulo 20, a partir do versículo 11 até o 18. Hoje é domingo de manhã. Jesus, nosso Mestre amado, morreu na sexta-feira. Para hoje só resta o lamento e prestação de respeito ao túmulo, onde está o seu corpo. No entanto, algo terrível aconteceu. O sepulcro estava aberto e não havia sinais do corpo de Jesus. Além da dor da perda, há ainda a preocupação com o que havia acabado de acontecer. É nesse cenário que Deus é o maestro de uma maravilhosa orquestra. A leitura ali em João, capítulo 20, versículo 11 até o 18, é a seguinte. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Nós não sabemos exatamente o porquê de Maria ter ficado ali no sepulcro, de ter voltado ao sepulcro. Você pode conferir depois todo o capítulo 20. Ele inicia falando que Maria foi de manhã, no domingo de manhã, ver o sepulcro. E ela chegou lá, o sepulcro estava aberto, então ela voltou, chamou os discípulos, eles chegaram e viram aquilo, que o sepulcro estava aberto e só havia ali as faixas de linho que haviam envolvido o corpo de Jesus. Então os discípulos tristes vão embora, mas Maria parece voltar ao sepulcro ou ela permanece ali. Apesar de nós não sabermos o motivo exato
por ela estar ali, nós podemos compreender que talvez seja pelo seu pesar, pela dor, pela saudade talvez ali, assim como uma pessoa que vai a um cemitério, ao túmulo, visitar alguém a quem amou muito. Mas também, como sugere a continuação, pode ser porque ela esperava encontrar alguém que tivesse informação sobre o que havia se passado ali. Ela queria encontrar alguém que soubesse o paradeiro do corpo de Jesus. Em seguida, então, ela se depara com 2 anjos no túmulo que perguntaram para ela: mulher, por que você está chorando? Ao que ela simplesmente responde que levaram o seu Senhor e não sabe onde o puseram. É aqui que nós percebemos Maria como uma nota fora do tom, como um som dissonante, porque se nós formos ver outros relatos de aparição de anjos, principalmente aqui no Novo Testamento, nós vemos que as reações são bastante expressivas, são reações muito diferentes daquilo que ela esboçou aqui nesse encontro. Nós podemos ver o exemplo de quando o anjo aparece para Zacarias, informando que ele seria pai de João Batista, lá em Lucas, no 1º capítulo, versículo 11. Também quando o anjo aparece aos pastores no campo, anunciando o nascimento de Jesus, em Lucas 2, a partir do versículo 8. O que nós vemos de comum nesses relatos é que essas pessoas se atemorizaram. A reação delas foi uma reação de temor, uma reação profunda. E os anjos ali, ambas essas narrativas, eles iniciam a conversa, iniciam o diálogo falando: não tenham medo, porque essa era a reação que despertava. E de repente nós vemos Maria Madalena não esboçar qualquer reação de temor ou de espanto. Ela simplesmente fala a respeito do corpo de Jesus que havia desaparecido, que ela estava à procura, não sabia para onde haviam levado. Ela fala como se estivesse falando com pessoas comuns. Talvez a dor da perda que ela devia estar sentindo naquele momento, somado a essa preocupação inesperada de ter sumido o corpo, ofuscava a glória e a presença sobrenatural que estava diante dela. Maria, neste momento, então, parece, como eu falei, uma nota dissonante. Ela procura por um cadáver, sendo que Jesus já está vivo. No entanto, nós, como leitores, já sabemos o final dessa história, já sabemos o que acontece em seguida. Mas como eu fiz no início, querendo te chamar para entrar nesse cenário, Maria não sabia o que havia acontecido. Ela estava num momento de tristeza, um momento de desespero, talvez, por não saber o que fazer. A esperança para ela havia morrido, porque a esperança era o seu mestre. Não apenas essa esperança havia morrido, mas aquilo que restava, que era o corpo, também havia desaparecido. Por isso, talvez um turbilhão de sentimentos ali que havia no coração dela pudesse estar ofuscando a visão, pudesse estar atrapalhando ela a ver o que estava de fato acontecendo. De repente, então, ela percebe que havia mais uma pessoa ali presente e ela se vira, ela se volta a essa pessoa que era Jesus, mas diante disso, o relato bíblico nos diz que ela não reconheceu que era Jesus. Ela achou que era um jardineiro, uma pessoa qualquer, então ela pergunta, logo vai perguntando a respeito do paradeiro do corpo de Jesus, se ele sabia e se ele havia tirado e se poderia entregar a ela para ela o levar. É possível que ela, como eu falei, estivesse sendo cegada ali pelas suas próprias lágrimas.
ou pela própria tristeza que ela estava sentindo, ela não conseguisse colocar a atenção do seu olhar para ver quem era aquela pessoa. Talvez ela estivesse de cabeça baixa, chorando, não querendo mesmo mostrar o seu rosto cheio de lágrimas, o seu rosto talvez inchado, já de tanto chorar. No entanto, também é comum nos relatos de Jesus ressurreto que as pessoas simplesmente não consigam ver quem ele é. A exemplo dos discípulos no caminho para Emaús, que durante um bom tempo conversaram com Jesus, trocaram palavras com ele e certamente olharam para ele, mas não conseguiram perceber quem ele era. E, num primeiro momento, mas assim como os discípulos no caminho para Emaús, chegou um momento em que eles perceberam com quem eles falavam. E assim acontece também em seguida com Maria. Então Jesus fala com ela e ele faz perguntas que parecem soar como uma repreensão suave e gentil, em seguida de um chamado à reflexão. Ele diz: por que está chorando? E quem está procurando? Aquilo que deveria levar então ela a refletir sobre o tipo de Messias a quem ela esperava. Quem era esse Messias a quem ela confiava, em quem ela confiava, em quem ela colocava sua esperança. Mas nesse momento de tristeza profunda, ela não consegue perceber a nuance dessas perguntas de Jesus e ela toma essas perguntas como perguntas simplesmente mundanas, perguntas comuns que qualquer pessoa faria a ela. Diante disso, então, não importando qual era o motivo real, mais provável ali da cegueira dela, Jesus chama pelo seu nome. Jesus chama pelo nome que era comum, da maneira como era comum ele falar com ela anteriormente. E ele fala: Maria. Assim, Maria Madalena, então, da mesma forma como o bom pastor chama suas ovelhas pelo nome e estas o seguem porque conhecem a sua voz, a cegueira de Maria, então, se desfaz. Ela percebe que não é um jardineiro quem fala com ela, mas é o bom pastor que a chama pelo próprio nome. O mestre está diante dela, ao que ela então responde, exclamando Rabone, que significa mestre. Ela o chama da maneira como ela costumava o chamar, com carinho, com respeito. Ao longo desta aula, até aqui, eu utilizei uma metáfora comparando os elementos dessa narrativa com elementos musicais. E se Maria, então, foi comparada a uma nota fora de tom, Jesus pode ser comparado a um diapasão. O diapasão é utilizado para afinar instrumentos. Ele é um som que guia os outros instrumentos àquele que é o som correto, aquele que é o tom correto. Jesus, então, diante dessa aparente dissonância de Maria Madalena, ele se coloca como o som correto, o som guia, o som que direciona qualquer e todos os outros sons. Assim, ele coloca Maria Madalena no tom correto e alinha ela com a orquestra maravilhosa de que o Pai é o maestro. Jesus, então, após afinar Maria no tom correto, ele exclama: não me segure ou não me detenha, conforme as diferentes traduções, pois ainda não voltei ao Pai. Essa afirmação de Jesus é um tanto enigmática e nós poderíamos nos deter por um bom tempo sobre isso, tentando entender o que exatamente ele está falando, as nuances daquilo que ele fala. No entanto, eu entendo que Cristo se referia ao fato de a sua presença ali, naquele momento, não ser definitiva. Da mesma forma como a sua presença estava com os discípulos antes da sua morte, em que
ele passava tempo com eles, conversava e partilhava o pão. Agora a sua presença não é uma presença definitiva, ele não vai ficar ali por muito tempo. Mas também não é a presença definitiva que nós teremos com ele na eternidade. É antes disso. É um momento que marca uma transição em que ele vai ficar entre os discípulos apenas por alguns dias. Então ele fala para ela: não me detenha, pois eu ainda preciso ir ao Pai. E dali a alguns dias ele iria então subir aos céus e se encontrar com o Pai, com quem ele está até o dia de hoje, e que nós esperamos a sua vinda. Então, ele manda Maria ir aos seus irmãos. Em seguida, nessa fala, ele se coloca então num relacionamento especial com o Pai, porque novamente ele fala que ele deveria voltar ao Pai, mas ele também nos envolve nesse relacionamento que ele tem com o Pai, nos chamando de irmãos. Não apenas isso, mas ele fala: o meu Pai e o Pai de vocês, o meu Deus e o Deus de vocês. Ele nos envolve então naquilo que ele fez na cruz, que é nos adotar. Ele foi o mediador dessa adoção que Deus fez de nós como filhos. Antes bastardos, antes órfãos, agora somos filhos legítimos, adotados por Deus. Com isso, Jesus não apenas afia Maria Madalena no tom correto, mas ele transforma ela no que antes parecia ser uma nota dissonante, numa nota de transição. Uma nota que soa diferente, mas que simplesmente marca uma passagem. Aquilo que antes era, poderíamos dizer que era uma música de dor e de desespero, uma música triste, de repente Maria Madalena é essa transição para uma música de júbilo e de alegria. Maria então é enviada a relatar aquilo que havia visto aos outros. Aquilo que era a sua esperança concreta, o próprio Filho de Deus na frente dela, o Filho de Deus que venceu a morte. Isso não poderia ficar com ela, essa esperança, aquilo que ela viu não poderia ficar simplesmente com ela. E por isso Jesus a direciona a voltar à comunidade de discípulos e contar aquilo que ela havia visto, aquilo que havia passado e aquilo que Cristo havia dito a ela. Aqui, então, eu abro um parêntese. Nesse relato que traz Maria Madalena como personagem principal, juntamente ali com Jesus. E é interessante que Cristo decide se revelar primeiramente a uma mulher. Os discípulos haviam estado no sepulcro, eles haviam passado por ali, constataram que de fato o corpo de Jesus havia desaparecido, mas nenhum deles chegou a ver algum dos anjos ou, conforme esse relato, ou mesmo a ver o próprio Jesus. Jesus decide se revelar a uma mulher e ele fala com ela, se encontra com ela e manda ela ir aos outros discípulos. Ele manda Maria Madalena testemunhar aquilo que ela havia visto. Naquela época, o testemunho de uma mulher não tinha credibilidade naquela cultura, naquele contexto, mas mesmo assim, Jesus decide se encontrar primeiro com uma mulher. Não apenas isso, mas ele ordena que ela testemunhe para os outros, que ela vá e conte aquilo que havia acontecido. Com isso, Jesus está indo contra a cultura, contra uma cultura que despreza as mulheres, que despreza aquilo que elas falam, que desprezam a voz da mulher. Com isso, também, esse próprio argumento pode ser usado contra pessoas, contra narrativas
que falam que os discípulos simplesmente inventaram uma narrativa da ressurreição, ou que eles inventaram que Jesus de fato apareceu para eles, ou alguma coisa do tipo, justamente por esse fato. Se fosse para simplesmente homens terem inventado uma história como essa, eles não colocariam uma mulher como testemunha, justamente por essa questão cultural. Mas nós vemos que isso não apenas Jesus está dando voz às mulheres, mostrando a importância que elas têm no seu ministério e no anúncio do Evangelho, mas colocando, essa narrativa coloca como isso é real, como isso não pode ser uma invenção dos discípulos ou de qualquer pessoa. Diante disso, eu quero concluir afirmando e relembrando que Jesus é aquele que nos encontra nos momentos de grandes trevas, nos momentos de tristeza profunda, em que as nossas lágrimas ofuscam a nossa visão, em que a nossa dor prende a nossa atenção e nós não conseguimos olhar para o que está em volta, nós não conseguimos olhar para a nossa realidade. Ele vem até nós e muda a forma como nós vemos a situação, ele muda a forma como nós enxergamos o mundo, de forma que a nossa visão não está mais focada na nossa dor, não está mais focada nas coisas que nós vemos, nas coisas terrenas, não está limitada pela nossa falibilidade, mas a nossa visão converge para Cristo. A nossa visão é focada em Cristo. E então nós conseguimos ver todas as outras coisas através de Cristo. Não apenas isso, mas Ele também nos ajusta à sua orquestra, de maneira que nós não podemos guardar essa esperança e essa alegria de ter sido encontrado por Ele, mas nós somos levados a compartilhar com os outros. Cristo é o consolo e a esperança viva. Diante disso, nós precisamos anunciar. Nós precisamos anunciar a sua morte e a sua ressurreição. Nós precisamos anunciar quem Ele é e como o encontro com Ele transforma completamente as nossas vidas. Encontrar com Ele não pode nos deixar inquietos, não pode nos deixar indiferentes. Nós não podemos nos manter na mesma tristeza que nós tínhamos antes, porque apesar da nossa vida ainda termos tristezas, ainda termos dificuldades, mas no meio dessas tristezas nós temos um consolo. No meio de todas as dificuldades nós temos uma esperança que não morreu, não é uma esperança que consiste num corpo, num túmulo, mas é uma esperança que está viva, uma esperança que ressuscitou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus de Jesus Cristo e nosso Deus, Pai de Jesus Cristo e nosso Pai, nós agradecemos porque nos momentos de tristeza, nos momentos de dor e de sofrimento, em que nós não conseguimos olhar nem pensar em outras coisas, o Senhor nos encontra. O Senhor sabe exatamente aquilo que precisamos e o Senhor vem ao nosso encontro trazendo o verdadeiro consolo e a verdadeira alegria. Porque somente no Senhor Jesus Cristo está a nossa verdadeira esperança. Que nós possamos ter os nossos olhos tirados das vendas, que nós não tenhamos nossa visão ofuscada, meu Pai, pelas dificuldades da vida, mas que possamos ver claramente o Cristo que é a razão, que é o motivo da nossa esperança. E que diante disso nós possamos anunciar o Evangelho. Que diante disso não venhamos ficar quietos, Pai. Não venhamos ficar indiferentes à mensagem do Evangelho, mas possamos compartilhar
com todos aqueles, Pai. Possamos voltar à comunidade dos discípulos e continuamente anunciar a verdade, anunciar a ressurreição daquele que morreu para nos salvar. Pai, nos conduz nessa missão, nos conduz, Senhor, em todo momento a anunciar o Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, nosso domingo, abençoa, Senhor, a nossa semana e que realmente essa mensagem venha transformar, Senhor, a maneira como nós vemos as coisas, a maneira como nós vemos o mundo, Pai. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe.